Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Daniela Souza, estudante da História da Universidade Federal de Santa Maria. Estamos dando início a mais um episódio do Mais História, por favor. E a nossa convidada de hoje é a professora Mariana. Professora Mariana Flores da Cunha Thompson Flores. Ela é professora do Departamento de História do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria. Ela vai responder para nós a questão número 80 do Caderno Azul do primeiro dia do Enem de 2019. Vamos à leitura da questão, então. A revolta da vacina, 1904, mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava a participação nas decisões políticas, defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Então, esse é um trecho do livro do José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi. Ele foi publicado em São Paulo pela Companhia das Letras, adaptado em 1987. A mobilização analisada representou um alerta na medida em que a ação popular questionava. Alternativa A. A alta de preços? Alternativa B. A política clientelista? Alternativa C. As reformas urbanas? Alternativa D. O arbítrio governamental? Alternativa E. As práticas eleitorais? Olá! Essa é uma questão muito interessante e também bastante complicada. É uma questão complicada porque ela trata de um tema que é atual, né? Um tema que tem a ver com vacina, com vacinação obrigatória e que parece então ser relevante, né, de aparecer numa próxima prova. Contudo, ela é uma questão de prova recente também do Enem, né, do Enem de 2019. Mas ela é uma questão muito boa para a gente pensar o contexto um pouco mais geral no qual a revolta da vacina, acontecida em 1904, no Rio de Janeiro, no qual essa revolta está inserida. A primeira questão que eu gostaria de destacar é que quando estivermos falando de revolta da vacina, estamos falando, sem dúvida nenhuma, de um dos movimentos populares mais importantes da história do Brasil. Um movimento curto, um movimento efêmero, sob alguns aspectos difuso, mas um dos movimentos certamente mais importantes de manifestações populares da história do Brasil. O segundo destaque que eu gostaria de fazer em relação a essa questão é que a forma como o enunciado está formulado é um pouquinho complicado, complica um pouquinho a nossa resposta. E para responder essa questão, eu gostaria de dar duas dicas que vão servir para essa, mas também para outras questões de história. Então, a primeira dica é a seguinte: o enunciado da questão, ele sempre nos dá o tom da resposta que a gente deve procurar. Como que a gente identifica isso? Lendo atentamente esse enunciado e procurando quais são os temas que se colocam como centrais nele. Então, vamos começar aqui pelo enunciado. A revolta da vacina, de 1904, mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava a participação nas decisões políticas. Defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Um trecho retirado do livro Os Bestializados, do historiador José Murilo de Carvalho. E a questão segue. A mobilização analisada representou um alerta na medida em que a ação popular questionava. Pois, lendo esse enunciado, a gente percebe que ele traz dois focos principais. Um primeiro foco está na mobilização popular, no caráter, né, nas características dessa mobilização popular, e o outro foco está no papel que o Estado desempenhou como motivo ou como um contexto muito relevante dessa revolta. Passando para uma segunda dica, e aí entrando então nas alternativas, a gente tem um outro probleminha que é o seguinte: em história a gente aprende, né, que nunca uma razão só explica determinada coisa. Né? A gente sempre estuda os contextos baseados num conjunto de fatores que explicam determinadas situações.
E isso é bem complicado para a gente quando a gente precisa responder esse tipo de questão, que são questões objetivas, porque a gente só tem uma resposta para marcar, só pode marcar uma resposta. E essas respostas, elas são, como no caso dessa questão, muitas vezes formuladas de forma tão objetiva que para a gente fica difícil encontrar, porque a gente fica pensando que outras também poderiam estar certas. E não está errado, não está equivocado esse nosso pensamento. O que a gente tem que fazer, então, e aí é que vai a dica, é pensar ou procurar por a resposta que está mais certa do que as outras. E como seria isso, ou como a gente faz isso? A gente tem que ler atentamente as alternativas e perceber que, por mais que outras alternativas pareçam também fazer sentido, certamente tem uma alternativa que está diretamente relacionada ao tema que nós estamos tratando. E outras alternativas, embora não estejam de todo erradas, elas são laterais ao tema que nós estamos tratando. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai ler as alternativas, debater uma por uma e procurar qual a que está diretamente relacionada ao nosso tema da revolta da vacina, considerando aqui o enunciado a partir desses dois focos, mobilização popular e papel do Estado. Alternativa A, a alta de preços. Bom, a revolta da vacina, ela acontece na Primeira República, né, ou na República Velha, na qual uma série de medidas econômicas foram tomadas para dinamizar o mercado, né? Era um país que tinha saído da escravidão, que tinha adotado, então, mão de obra remunerada, que recebia um afluxo imenso de imigrantes e também um afluxo populacional nacional que vinha de pequenos para grandes centros e ali se concentravam. É um país que se industrializava, ou seja, que precisava de uma economia mais dinâmica. Uma dessas medidas foi o encilhamento, e o encilhamento foi aquele, né, que não necessariamente com êxito, mas responsável por inundar o nosso mercado de papel moeda, que não tinha lastro e por isso acabou gerando uma imensa inflação. Então a inflação, que é justamente alta de preços, certamente era um fator que afetava a vida dos populares, mas ele não está diretamente relacionado ao que dá início à revolta da vacina. Vamos para outra alternativa, B, a política clientelista. De novo, estamos com uma outra alternativa que está dentro desse contexto, né? Um contexto, então, de voto aberto, é um contexto de voto a cabresto, como a gente sabe, né? Fraudes eleitorais, um contexto em que muitas vezes as pessoas trocavam os seus votos à força, né? Para poder acessar direitos, para contar com proteção, e todo esse contexto também eram contextos que afetavam e desagradavam populares, mas não está diretamente relacionado ao que faz com que a revolta da vacina tenha início. Alternativa C, as reformas urbanas. Bom, agora a gente já está se aproximando um pouco mais do tema da revolta da vacina propriamente. Então, estamos falando de um contexto de reformas urbanas, reformas essas que acontecem no país como um todo, mas certamente o Rio de Janeiro e a famosa reforma do prefeito Pereira Passos é o modelo mais bem acabado, né? O maior exemplo de reforma urbana pelo qual o Brasil passa nesse contexto, e essas reformas elas vinham nesse sentido de também dinamizar a economia e mercado, né? No sentido de que elas querem ampliar ruas, portos, melhorar as condições de comércio, e elas vêm num discurso ao mesmo tempo que é um discurso higienista, um discurso supostamente de saúde, de cuidado com saúde pública, né? E por aí vão destruindo cortiços, vão desalojando populares das suas habitações e forçando a um processo de favelização e a um processo de periferização. E nesse sentido, claro que os populares estão sendo afetados diretamente por essa reforma urbana, mas a revolta da vacina, ela tem outros fatores imediatos que não esse. Todos esses que eu falei até agora, o A, o B, a alternativa A, B e C, eles compõem esse contexto, né? Mas eles não são diretamente relacionados a ele. Quando a gente chega, então, na alternativa D, o arbítrio governamental, aí sim, aí parece que a gente consegue juntar as duas dicas que eu tinha dado, quero dizer, tanto o enunciado está contemplado aqui, quanto a procurar pela alternativa mais certa do que as outras também está contemplado, porque está falando do governo, está falando do Estado, que é um dos focos que o enunciado trazia,
e está falando do que efetivamente deu início à revolta da vacina. A gente sabe que a revolta da vacina ela inicia quando as campanhas de vacinação do Oswaldo Cruz passam a ser obrigatórias, né? Então, aparentemente, a gente supõe que a revolta da vacina tem como causa imediata a população contra a vacinação obrigatória, contra a vacinação forçada. Sim e não. A questão é que isso é um pouco mais complexo e é por isso que a alternativa D é a alternativa certa. O fato é que, atualmente, a gente já tem mais de 100 anos de tradição de vacinação, de políticas públicas de vacinação, de um conhecimento científico desenvolvido e consolidado, um consenso científico internacional em torno dos benefícios das vacinações. Só que há 100 e poucos anos atrás, a vacina, qualquer vacina, eram simplesmente novidades para todo mundo, não só para os populares, né? E essa novidade, e diferente de hoje, que a gente tem uma profusão de informações, naquele período, não só essa informação não circulava, como também não havia interesse de informar a população. O que ocorria, portanto, era as pessoas não estavam contra a vacina, porque elas sequer sabiam exatamente o que era aquilo. A única coisa que elas sabiam é que agentes do governo invadiam as suas casas, e era assim, invadiam as suas casas, lhes pegavam à força e lhes aplicavam injeções no braço. Quer dizer, se em 2021 alguém fizer isso comigo, eu também vou me colocar contra, sem qualquer explicação, né? Então, ao que as pessoas estavam contra, efetivamente? A vacina? Não necessariamente, porque elas não têm esse conhecimento, elas não tinham esse conhecimento. Poucas pessoas têm nesse momento o conhecimento a respeito do que era a vacina. As pessoas estavam contra o arbítrio, o autoritarismo do governo que encaminhava essa vacinação dessa maneira, dessa forma truculenta, dessa forma repressora. E aí, quando a gente chega na alternativa E, as práticas eleitorais, ela fica muito próxima das razões pelas quais a gente também excluiu a alternativa B, quer dizer, está se remetendo a esse contexto político eleitoral fraudulento, também repressivo, que faz parte desse contexto maior, mas que não está diretamente relacionado aos motivos que levam ao início da revolta da vacina. Então é isso, eu desejo uma boa prova a todos, valeu! A alternativa correta, então, é a letra D, o arbítrio governamental. Obrigada, professora Mariana, pela sua explicação, pela sua disponibilidade de estar aqui participando com a gente no canal. Obrigada, pessoal de casa. Continuem se cuidando, continuem participando aqui, assistindo os episódios, acompanhando, curte, compartilha. Tá chegando o dia da prova. Fiquem calmos, tranquilos, vai dar tudo certo. Se puderem, fiquem em casa, usem álcool em gel, usem máscara para sair na rua. Tapem o nariz, que é só assim que se protege, não deixando o nariz solto. E até a próxima.